Boa noite, meus irmãos. Está chegando o nosso horário aqui. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas de Assis, hoje, dia 27 de julho de 2022. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. E estamos falando sobre Roma, né? Estamos no capítulo 3, falando sobre Roma e a humanidade. Hoje nós vamos iniciar aqui o item, deixa eu ver, eu anotei rapidinho. Item 3.4, inovações e dogmas romanos. Muito interessante, né? Para a gente conhecer um pouco dessa história da Igreja de Roma, né? De como é que tudo isso se formou até os dias atuais. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. O som tá bom para vocês? Tá bom, tá bom. Então, pode começar, Carmen. Então, pedimos a permissão dessa noite de quarta-feira, que estudamos essa obra de Emmanuel, agradecendo essa oportunidade, novamente estarmos juntos. Só temos a agradecer, Senhor. Estamos aqui dispostos a aprender mais um pouco, a receber também muito, e estamos aqui para esse grande aprendizado. Agradecemos estarmos juntos, estarmos reunidos aqui. Sabemos que Jesus está conosco nesse momento, espíritos amigos, e que possamos dilatar as nossas consciências, aumentar o nosso nível de aprendizado diante desse momento importante da nossa existência. E Jesus nos abençoe esse estudo dessa noite, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá começar a leitura do nosso texto. Deixa eu beber aqui um copinho d'água. Diz assim: a doutrina de Jesus, concentrando-se a força na cidade dos Césares, porque foi a força, né? Porque eles não queriam. Então foi sob muita violência também. Aí permaneceu como encarcerada pelo poder humano e passando por consecutivas reformas. Ela se estabeleceu em Roma, mas começou a sofrer transformações. Perdeu a simplicidade tão característica do ensino do Cristo, né? Perdeu a simplicidade encantadora das suas origens, da igreja cristã primitiva, transformando-se num edifício de pomposas exterioridades. Então ela foi sendo marcada, manchada, né? Adulterada. Após a instituição do culto dos santos, que aí começaram a tornar pessoas santas, né? E o santo era quase um cargo político, porque o que teve de reis, que eram reis assim terríveis, que se tornaram santos, compraram a santidade a ouro, verdadeiramente a ouro, né? Na igreja. E após a instituição do culto dos santos, surgiram imediatamente os primeiros ensaios de altares e paramentos para as cerimônias eclesiásticas. Medidas aventadas, quer dizer, implantadas pelos pagãos convertidos, os quais constantemente foram adaptando a igreja a todos os sistemas religiosos do passado. Porque a coisa foi mais ou menos assim. A igreja do Cristo não tinha templo. Era a casa de um, era a casa de outro. Às vezes eles alugavam uma casa pequena, normalmente de uma viúva, que não tinha como sobreviver. Aí a viúva alugava o único cômodo da casa, que as casas daquela época costumavam ter no máximo 2 cômodos, né? Casa de gente pobre.
Então, um certo dia da semana, aquela viúva, aquela família pobre, alugava um espaço, né? Que a gente fala assim, um cômodo, aí a gente pensa nas dimensões dos nossos cômodos. Mas uma sala nossa costumava ser o tamanho da casa toda. Era mais ou menos assim. Então, uma vez na semana, aquela pessoa pobre, aquela viúva, ela alugava. Paulo fala sobre isso do livro Paulo Chama. Aquele espaço para aquele grupo fazer seus trabalhos mediúnicos, porque era muito comum o trabalho mediúnico. A gente vai ver isso, se eu não me engano, no estudo das parábolas. Fazer seu trabalho mediúnico, fazer seu estudo. Assim era a igreja. Ou então eles achavam uma casa velha, ocupavam aquela casa velha, botavam uma madeira no telhado para não chover dentro, faziam uma adaptação. Enquanto isso, os templos pagãos eram suntuosíssimos, tudo de mármore, né? Com aquelas estátuas maravilhosas. Quando o cristianismo vai se tornando a religião oficial daquela de Roma, né? Vai se aproximando dessa data. O que acontece? Os sacerdotes pagãos se tornam, entre aspas, recém-convertidos ao cristianismo. Eles não querem perder. Então, aqueles templos de Diana, de Vesta e tudo mais, se tornam igrejas, com toda aquela suntuosidade. E as características dos templos pagãos passam para a igreja. Então, surgem o altar que existia na igreja pagã, altar do sacrifício, até hoje, no texto da missa, quando você vai numa igreja católica, pega aquele papelzinho, tem lá, o sacrifício da Santa Missa. Porque naqueles templos pagãos tinham sacrifício de animais, entendeu? Onde o sangue escorre, aquela coisa errada toda que a gente sabe. Tinham altares. Então ele diz aqui, eles foram adaptando a igreja. Surgiu os primeiros ensaios de altares, porque na igreja pagã tinha altar. Então, tem o altar até hoje, né? As roupas dos padres, dos sacerdotes, passaram a ser uma roupa especial, que é assim até hoje. Dependendo do cardeal, o bispo tem aquele chapéu, né? Aquele chapelão alto, amarelo, branco, que tem até hoje. Então, esses paramentos começaram a ser adotados. As cerimônias, com aquela coisa toda que a gente sabe, das cerimônias, né? Isso tudo foi começando a entrar dentro do cristianismo, né? Foram adaptando a igreja a todos os sistemas religiosos do passado. O dogma da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Olha só, olha como o paganismo se adaptou à religião pagã para a religião católica. Olha só, o dogma da Trindade, aquela coisa de Pai, Filho e Espírito Santo, é uma adaptação da Trimurti da Antiguidade Oriental. Devia ser uma seita lá pagã, da Trimurti da Antiguidade Oriental, que reunia nas doutrinas do brahmanismo os três deuses, Brahma, Vishnu e Shiva. Percebeu? E a gente sabe que essas religiões orientais são mais antigas que o catolicismo. Então, olha aqui, ó, Brahma, Vishnu e Shiva. Olha a trindade aqui. É verdade que as coisas inacessíveis, ainda à vossa compreensão, e que constituem os mistérios celestes, só vos podem ser transmitidos em suas expressões simbólicas. Mas o catolicismo não pode aproveitar-se desse argumento para impor-se como única doutrina infalível e soberana. Então, eles entram, né, com aquela história dos os mistérios divinos.
Aí tem alguma coisa lá que você não consegue entender. Ele diz aqui, ó, é verdade que as coisas inacessíveis, ainda a vossa compreensão, que tem muita coisa da espiritualidade que a gente não entende. Tem muitos fenômenos que a gente não entende ainda, né? Mas são ainda mistérios celestes, são mistérios de Deus, porque a revelação vem caminhando para a gente aos poucos, de acordo com o nosso grau evolutivo, a gente vai compreendendo alguma coisa. Porque não adianta os amigos espirituais, os espíritos mais sábios, mandarem para a gente uma série de informações que a gente não vai compreender. Então a coisa vem aos poucos, né? Aos poucos a gente vai compreendendo certas coisas. Você veja, quanta coisa sobre perispírito a gente ainda não sabe. São coisas fantásticas, mas a gente ainda não tem condições de saber tudo sobre o perispírito, tudo sobre o mundo espiritual, sobre as coisas do espírito, porque a nossa ciência ainda não chegou lá. Então, sem a ciência, como é que eu vou entender certas coisas? Então, as revelações vêm aos poucos. Mas ele diz aqui, não é por causa disso, não é por causa desses mistérios celestes, quer dizer, essas coisas que a gente não sabe, porque o nosso conhecimento ainda não alcança, que a igreja não pode se aproveitar disso, desse argumento, para impor-se como única doutrina infalível soberana. Porque ela diz o seguinte, a igreja, né? Que essas coisas que a gente não sabe são os mistérios divinos. E se é um mistério divino, então não se discute. A gente tem que aceitar como mistério divino. E que ela, a igreja, detém esses mistérios divinos. Por isso ela é soberana. Mas nem ela mesma sabe explicar certas coisas. Tá? Ela se coloca assim. Então, ela não pode, por causa disso, impor-se como única doutrina infalível soberana. Ele, o catolicismo, era uma escola religiosa, como qualquer outra, que busque nortear os homens para o bem e para Deus. Então, o catolicismo, o brahmanismo, o hinduísmo, o espiritismo, o luteranismo, são escolas religiosas. Nenhuma delas é infalível ou soberana, tá? E a função delas é nortear os homens para o bem e para Deus. Só que a igreja perdeu esse objetivo, pecando constantemente por orgulho, como nós vimos naquela carta da infalibilidade papal, né? Aquela carta é uma pancada, né? Ela perdeu esse objetivo, né? Por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. Alguém ontem viu o Jornal Nacional, viu a chegada do Papa no Canadá? O Papa Francisco, ele foi ao Canadá e ele disse, eu vim fazer uma viagem ao Canadá, uma viagem de penitência. Por que uma viagem de penitência? Porque desde o século XIX até mais ou menos, se eu não estiver enganado, é 1996 ou 86, mas acho que é 96, a Igreja Católica retirava os filhos dos indígenas a partir dos 2 anos das tribos, trazia para a cidade, internava em orfanatos, escolas, entre parênteses, né? Grande maioria dessas escolas eram dirigidas pela Igreja Católica, e ali essas crianças, elas primeiro ficavam proibidas de falar sua língua nativa. Tinham que falar o inglês ou o francês. Elas eram torturadas, espancadas, violentadas sexualmente, e muitas morreram de fome, sofreram agressões terríveis. E isso começou lá no século XIX, foi até 1996. Eu acho que é isso mesmo. E a bomba
Todo mundo sabia, mas até então a bomba não tinha explodido. A bomba explode mais ou menos, eu acho que não tem nem 10 anos, quando descobriram num desses orfanatos, escola, que ainda está em funcionamento, cadáveres de centenas de crianças enterradas em cemitério clandestino. Alguém, porque sempre tem alguém, tipo um jardineiro, que foi fazer uma plantação de flores, alguma coisa, rente na parte, no terreno do orfanato, junto ao muro, na parte interna junto ao muro. E ele precisou cavar. Quando ele começou a cavar junto ao muro, ele começou a achar ossadas de crianças. Crianças de 3 a 12 anos. Ele, quando achou aquilo, ficou escandalizado. A polícia bateu lá. Aí a polícia começou a cavar. Olha, parece, se eu não me... Aí a polícia percebeu que ali naquele terreno que não tinha uma sinalização de cruz, não eram católicos, tinham inúmeros ossadas de crianças enterradas. Aí a famosa conversa que já circulava se corporificou. Aí eles foram o quê? Investigar outros asilos que tinha ali no Canadá. E ao todo foi descoberto em torno de 250 mil ossadas. Inclusive, hoje, ainda tem, porque parece que parou mesmo em 96, ainda tem sobreviventes, pessoas que foram retiradas de suas tribos por volta de 1970, 1960, colocadas ali. Ainda tem alguns vivos. Você precisava ver o depoimento dessas pessoas, chorando. Uma contou que uma freira, ela já bem velha, já com 70 e poucos anos, bateu tanto nela porque ela não terminou o trabalho da escola na hora, que ela ficou toda ensanguentada. Ela contando dos abusos, das sevícias que elas sofriam. Grande parte era da Igreja Católica e uma parte era do próprio governo. Então, na época, foi um escândalo, aquela coisa toda, né? Aí o Papa Francisco fez uma... Ele não está nem podendo andar. Grande parte ele faz na cadeira de roda. Ele foi até lá, se reuniu com chefes indígenas e pediu perdão pelos atos da igreja. Ele ainda está lá no Canadá. Ele vai visitar vários... E essa primeira missa foi numa dessas escolas, orfanato. Ele realizou lá. Então, os chefes indígenas foram, a população local foi, e lá ele rezou a missa e pediu perdão pelas atrocidades que foram a igreja realizou no Canadá. A tal da pureza, entendeu? Para liquidar, realmente acabar com essa coisa indígena. Era para transformar aquelas crianças todas em cidadãos brancos do bem, aquela coisa que a gente sabe, né? Então, é o que ele diz aqui, né? O que Emmanuel diz aqui, que a igreja perdeu esse objetivo, pecando constantemente por orgulho dos seus dirigentes, os quais raras vezes sabem exemplificar a piedade cristã. É claro que a gente não vai generalizar. Tem muito sacerdote bem intencionado. E a igreja vem fazendo um movimento agora, né, de querer se transformar. Mas não é uma coisa fácil. O próprio Papa Francisco tem duríssimos inimigos dentro da igreja, que não aceitam essa transformação que ele vem operando na igreja. Agora eu peguei esse livro aqui, do José Herculano Pires, Revisão do Cristianismo. É um livro bem antigo do Herculano Pires, aonde, aqui no capítulo 8, o capítulo 8 trata, deixa eu ver o título do capítulo 8, é a desfiguração do Cristo. Então, o capítulo 8 é a desfiguração do Cristo. E eu peguei um trechinho aonde o Herculano, ele vai falar o seguinte: Jesus de Nazaré nunca mostrara interesse pela pompa e a disciplina fria do templo.
ele nunca mostrou nenhum interesse, né, por toda aquela pompa e aquela disciplina fria, tanto que ele falou para Pilatos, quando Pilatos perguntou, és rei? E ele falou, meu reino não é deste mundo. Então ele nunca teve interesse por aquilo. Aí Herculano diz assim, ele, Jesus, não queria fundar nenhuma religião e nenhuma igreja. Jesus falava às almas, não aos robôs das instituições sociais. Não pretendia organizar exércitos poderosos para Yahvé. Esse foi o grande engano de Judas, né? Que já perdera os seus para o furioso Júpiter capitolino. Não queria tropas ao seu serviço, mas rebanhos pastando nos campos ao alvorecer. Queria a terra florida com a germinação das suas palavras. O cristianismo não surgia como religião formal, mas como a pura essência da verdade. Um movimento de almas, não de corpos materiais animalizados e atrelado ao carro dos poderosos. A desfiguração do Cristo atingiu o máximo nessas imagens frias que dormem o ano inteiro na cripta das igrejas, à espera do seu enterro anual, com luto, choro e velas acesas. O sadismo humano se revela no automatismo consciencial, que o perpetua nas gerações sucessivas. Chegou o momento de compreendermos que o Cristo está diante de nós na plenitude de sua vida e seu poder, procurando despertar-nos do pesadelo da morte. Suprimido, aí aqui eu entrei no capítulo 9, que é os mandatários de Deus, né? Suprimido o culto pneumático, eu já vou explicar o que é isso. Suprimido o culto pneumático do cristianismo primitivo, quando as entidades espirituais se comunicavam com os apóstolos e discípulos de Jesus através da mediunidade, interrompeu-se o intercâmbio cristão entre os espíritos e os homens. Porque na igreja cristã primitiva havia muitos intercâmbios. O culto nas primeiras comunidades cristãs da igreja primitiva, ao tempo de João Batista, né, dos apóstolos, ao tempo de Jesus, era comum as manifestações dos espíritos. E essas manifestações eram chamadas de cultos pneumáticos, né? Sessões espíritas da era apostólica. Tanto é que quando Jesus vai ao Tabor, o que acontece lá? Quem é que aparece? Moisés e Elias. Então era muito comum esse intercâmbio, essas sessões espíritas na era apostólica. E isso era chamado de cultos pneumáticos, tá? Os cristãos primitivos chamavam os fenômenos mediúnicos de fenômenos pneumáticos. Por que pneumáticos? Porque era derivado do grego pneuma, que significa espírito. Entendeu? Fenômenos pneumáticos, fenômenos produzidos pelos espíritos. Que a palavra pneuma vem do grego, espírito. Isso era muito comum. Quando a Igreja Católica começa a sofrer a deturpação, a primeira coisa que vai acabando são os cultos pneumáticos. Aí vira-se aquela história de que somente o padre poderia receber a mensagem da espiritualidade. Por isso que nos anos 80, quando quando ressurge na igreja a tal da igreja carismática, dá um furdunço danado.
Eu sei porque a minha sogra fazia parte da igreja, ela frequentou reuniões da igreja, aí, o nome fugiu agora, carismática. Um dia ela chegou da minha casa e disse assim, Rose, você precisava ver o que aconteceu. Eu disse, o quê? Ela falou assim, tivemos, aí era lá na igreja do Loreto, na época do Padre Sebastião ainda. Então, ela disse, aí tinha um dia especial, acho que era quarta-feira à tarde, que eles faziam reunião dentro da igreja do Loreto. Ela falou, olha, você precisava ver hoje, durante a missa, lá depois da missa, teve o culto, uma irmã falou em línguas. Ela tem o dom de línguas. E ela começou a falar em línguas. Eu falei, dona Dica, isso aí é mediunidade, da xenoglossia, são os espíritos. Ela, mas é uma coisa. Aí ela me falou, mas o Padre Sebastião, os outros, eles não gostam disso, não. Dizem que isso é uma coisa assim, muito perigosa e que lembra outras religiões, o espiritismo. Entendeu? Então, o tanto que Frei Leonardo Boff fazia parte da igreja carismática. O que aconteceu com ele? Acabou sendo excomungado, largou a igreja. Então, foi a primeira coisa que eles acabaram. Só o padre podia fazer o intercâmbio. Porque eles sabiam que existiam, mas não queriam que continuasse para que as informações puras não chegassem aos homens. Então, o padre é quem seria o intermediário entre o divino e o homem terreno. Entendeu? Então, ele diz aqui, suprimido o culto pneumático do cristianismo primitivo, quando as entidades espirituais se comunicavam com os apóstolos e discípulos de Jesus, através da mediunidade, interrompeu-se aí o intercâmbio cristão entre os espíritos e os homens. Jesus terminara a sua missão nessa época e retornara ao mundo espiritual. A Casa do Caminho em Jerusalém, diz Herculano, que era ao mesmo tempo um centro de devoção religiosa, de assistência aos pobres, modificara-se sob a influência de Tiago Menor. Lembra que estudamos isso no Paulo de Tarso? Que se apegava a Tiago Menor fanaticamente aos judaicos. Expandia-se o movimento cristão pelo mundo, como a rede da parábola, colhendo em suas malhas peixes de todas as procedências. Com isso, práticas judaicas e pagãs infiltravam-se no meio cristão, desfigurando-o. O culto cristão se enriquecia com falsas pedrarias e se empobrecia espiritualmente. Os fenômenos mediúnicos eram asfixiados pelo afluxo de elementos que se deixavam fascinar por teorias e práticas de revivescência mágica. No quarto século, lá pelo ano 300, as antigas igrejas cristãs já adotavam as aras pagãs em forma de altares, aras, tipo assim como podemos dizer, um pequeno móvel, né? Um pequeno móvel, assim. Já adotavam essas aras em forma de altares em que os ídolos surgiam, adaptados pelos cristãos desviados do Cristo. Então, eles pegavam os deuses pagãos, faziam uma maquiagem lá neles, pintava, tirava uma coisinha daqui, botava outra coisinha ali e virava um santo, né? Argumentava-se. Aí vem argumentava-se, né? Perguntava-se, né? Se os sacerdotes dos deuses falsos dispunham de templos suntuosos e vestiam roupagens e paramentos de esplendente riqueza, como admitir-se que o culto do Deus verdadeiro continuasse obscuro e pobre? Essa era a grande pergunta que esses cristãos desviados diziam. Ora, os pagãos adoravam Diana em templos suntuosíssimos. Os sacerdotes usavam roupas luxuosíssimas. Então, por que nós vamos adorar o verdadeiro Deus numa tapera?
vestindo roupa rota como um mendigo. Não, não é? Ele merece muito mais de suntuosidade de templos e de roupas dos seus sacerdotes que os pagãos. Percebeu o tipo de argumentação? Aí ele diz aqui, né? A tentação da riqueza, do esplendor fictício, das investiduras divinas, da hierarquia sacerdotal, liquidava as últimas esperanças da sobrevivência da humildade primitiva. As ligações políticas lançaram a última pá de terra nas esperanças mortas. Lembra do texto da infalibilidade papal? Quando aquele cardeal, bispo, fala que os papas compraram, muitos papas compraram o título de papa a troco de dinheiro, que outros se tornaram papas, foram eleitos pelas cortesãs. Por quê? Porque as cortesãs sabiam o segredo do outro e contavam para eles. E aquele que ficava sabendo o segredo que a cortesã vendia para ele, usava esse segredo para tomar o poder. Isso se não usasse, não tomasse poder de outra forma, né? Aí ele diz aqui, o cristianismo fora absorvido pelo mundanismo. Então, lá pelo século IV, 380 por aí, o cristianismo primitivo já não existia mais. A igreja cristã primitiva estava desaparecendo. Vamos voltar agora para o nosso livro de Emmanuel. Aí Emmanuel diz aqui, a história do papado é a do desvirtuamento dos princípios do cristianismo. Porque, pouco a pouco, o evangelho quase desapareceu sob as suas despóticas inovações. Criaram os pontífices, o latim nos rituais, o culto das imagens, a canonização, a confissão auricular, a adoração da hóstia, o celibato sacerdotal, porque na época de Jesus, os seus discípulos podiam casar. Pedro tinha família, vários deles eram casados. Isso era permitido, mas eles criam o celibato sacerdotal. Sabe por quê? Porque o padre, o jovem daquela família rica, porque filho de pobre dificilmente conseguia se tornar padre. Quem se tornava padre era sempre filho de uma família rica, muito rica. E aí o que a igreja exigia? Que a parte da herança daquele jovem rico, que a família oferecia para se tornar sacerdote, porque com isso ela ganhava status, porque ela tinha um sacerdote político dentro da família, tinha que doar a parte da herança daquele jovem para a igreja. Então, se um barão daqueles, milionário, tivesse 3 filhos, e um fosse para a igreja, a parte daquele filho tinha que ser doada à igreja. Entendeu? Então, eles criam celibato. Porque não casando, não tem filho. Não tem para quem deixar herança. Oficialmente. Que eles tinham seus filhos, mas não era oficial, porque eles não eram casados. Então, nem o filho podia pleitear sua parte da herança de um padre, porque o padre não casava, não tinha amante, não tinha filho. Não é? Assim, mas todo mundo sabia. Lucrécia Borgia é filha de um papa. É filha de um papa. Que não podia casar. Mas todo mundo conhece o nome da moça até hoje. Até hoje, né? Para ver como ela foi famosa e poderosíssima. Era filha de um papa que não podia casar. Tá? Mas deixou a herança toda para os filhos, apesar de não poder. Então, para a gente ver como as coisas eram, né? E aí ele diz aqui, e atualmente, 90% das instituições são de origem humaníssimas, muito ligadas às questões materiais, fora de quaisquer características divinas. Essa semana,
eu vi uma matéria no jornal, não é de uma instituição católica, é de uma outra instituição que se diz religiosa, eu considero seita, onde o líder espiritual desta seita está tentando convencer as suas ovelhas, que têm, é lógico, grandes fortunas, olha só, a deixar suas fortunas ao morrer para a igreja. Ele está fazendo isso. Foi destaque nas manchetes, que ele está pregando que aquele que segue a sua religião, se tiver muitos bens, ao morrer deve deixar a herança não para os seus herdeiros, mas para a igreja. Jesus deve estar precisando muito desse dinheiro. Vejam como é, entendeu? Como Emmanuel está, apesar desse livro ser um livro, o primeiro livro que Emmanuel psicografou através de Chico, como ele está atualizadíssimo. Ele diz aqui, ó, atualmente, isso na época que esse livro foi publicado, tá? Lá deve ter sido 1930, 1940, por aí. A introdução desse livro é de 37. E ele diz: 90% das instituições são de origem humaníssima, fora de quaisquer características divinas. E aqui, para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe um PDF que é uma carta muito interessante. É uma carta de um padre. Deixa eu abrir aqui. Muito interessante, eu achei esse depoimento desse padre. Tá aqui, vocês vão adorar. Muito interessante. Tá aqui, ó. É desse livro, Roma e o Evangelho. O mesmo livro que no último capítulo tem aquele artigo sobre a infalibilidade papal. Esse artigo fala sobre evasão de sacerdote. Sob este título, publicou o periódico L'Express de Bruxelas a seguinte carta. Então, o autor dessa obra, Dom José Amigo e Pellicer, que esse livro foi publicado no século XIX, e foi em 1890 e pouco que a FEB traduziu e publicou esse livro. Então, esse livro foi lá no jornal, pegou esse artigo, essa carta desse padre e colocou no livro, né? Então, olha a carta, olha o teor da carta. Depois do senhor Vitor Charbonnel e do abade Bonnier, que fundou em Sèvres uma casa de hospedagem, onde mais de 20 sacerdotes insubmissos acharam refúgio. Quer dizer, o que são esses sacerdotes? Quem são esses 20 sacerdotes? São sacerdotes que abandonaram a igreja, que não se submeteram às ordens da igreja. Por isso eles abandonaram a igreja, né? Então, depois de mais de 20 sacerdotes insubmissos acharem refúgio, eis que um novo sacerdote, o abade Borderis, sei lá, ele era cura de Maroles, na França, deixa, por sua vez, a igreja romana. O tom digno e moderado da sua carta certamente fará contraste com as grosserias e baixas injúrias de que esse honrado homem vai ser objeto por parte da imprensa católica, porque ele vai abandonar a igreja como muitos outros abandonaram. E a imprensa católica, que existe até hoje, não vai perdoá-lo, né? Julgue-se, pois. Então, vamos julgar a carta do abade. E ele, na carta, ele diz assim, Monsenhor, que a carta é dirigida para o Monsenhor, o superior hierárquico dele, né? Monsenhor, uma sincera vocação tinha me levado para o sacerdócio da religião católica. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Pode ligar o microfone, falar, depois desliga. Que eu acreditava ser a religião do Cristo. Então ele disse, a minha vocação era sincera. E foi essa vocação sincera que me levou a me tornar um sacerdote católico.
Depois de longo e profundo estudo dos dogmas e das instituições da igreja, fui obrigado a reconhecer que já não era católico e que não podia permanecer como sacerdote. É para mim um dever de lealdade não conservar por mais tempo a direção da paróquia que me confiastes. Essa carta foi escrita no século XIX. Deposito hoje em vossas mãos a minha demissão. Diante de Deus, posso justificar-me de que toda a minha vida sacerdotal foi generosamente consagrada a difundir e a desenvolver nas almas o sentimento cristão. E é para continuar a mesma obra, a obra, né, de desenvolver nas almas o sentimento cristão, que me separo da vossa igreja católica, mas não cristã. Gente, isso, imagina o escândalo que não foi aquela época e as pedradas que ele não levou dos católicos e dessa imprensa católica quando leu essa frase, né? E é para continuar a mesma obra de desenvolver nas almas o sentimento cristão que eu me separo da vossa igreja, que é católica. Católica quer dizer universal, mas não cristã. Que o Filho de Deus, que se revelou ao meu coração, ávido de verdade e de vida, digne-se consolar aqueles que deixo. Mais tarde, compreenderão a quão graves convicções obedeci. Reconhecerão, como eu, que o próprio princípio da organização católica mais não é do que uma adaptação velada do judaísmo e do espírito romano de dominação sobre o princípio cristão da piedade filial e da liberdade dos filhos de Deus. E não me hão de condenar, se eu quis libertar a minha fé e afirmar contra uma igreja cegamente autoritária e opressora a minha livre consciência religiosa. É um ato de fé essa carta, né? É um ato de fé. E sem medo nenhum das críticas e até de receber a excomunhão, que era uma coisa terrível, né? Para aquele que fazia parte da igreja, né? Então ele diz: eu quero libertar minha fé, né? Eu quis libertar minha fé e afirmar contra uma igreja cegamente autoritária e opressora a minha livre consciência religiosa. Que o Filho de Deus me dê consolo a mim mesmo e me ajude. A separação que efetuo traz consigo um rompimento e dolorosos sacrifícios. O dever, porém, é do homem e o futuro é de Deus. Pois que hei cumprido leal e simplesmente o meu dever, terei confiança em Deus, Senhor do futuro. Rogo-vos, Monsenhor, que vos digneis perdoar-me o pesar que vos causarei e receber a expressão dos meus muito respeitosos sentimentos. É Bordereau, ou Borderainer, ele assina. Essa carta, diz o referido jornal L'Express, foi lida do alto do púlpito da igreja de Marolles, na França, e toda a povoação se manifestou resolutamente a favor do seu pároco. Porque a população, mais do que nunca, sentia as opressões da igreja. A população sentia. E sabia que tudo aquilo que o pároco estava falando era verdadeiro. Ele sabia. Né? E ele não aceitou, como outros, como a gente leu no início do artigo, né? Mais de 20 já tinham abandonado a igreja, não querendo mais compactuar com esse tipo, né, de religião. E isso no final do século XIX. Imagina no século XIV, XV, XVI, passando pela Idade Média, pela Inquisição e por outras coisas mais, o que essa igreja não fez. E no século XX também. Não é?
Como eu falei para vocês, a questão do Papa indo fazendo uma reunião, uma viagem de penitência ao Canadá. Sem falar, é claro, da Irlanda. Quem quiser conhecer, tem vários filmes que falam sobre a Igreja Católica na Irlanda, as atrocidades que ela fez. Tem até um filme, eu não sei se a Marisa ela já viu esse filme sobre as lavanderias na Irlanda. É um filme belíssimo. Eu vou ver se eu consigo esse filme. A história de duas jovens que são internadas nessas lavanderias dirigidas pelas freiras na Irlanda, que eram instituições que recebiam jovens desviadas. Algumas entravam lá com 15 anos e morriam de velhas lá, se sobreviviam, né? Uma vida de escravidão, lavando roupas da cidade, que aí a cidade toda e a igreja mandava as roupas sujas para essas instituições, para essas jovens lavarem. E aí a igreja, né, recebia o dinheiro das lavagens das roupas e embolsava. Uma parte ficava para a lavanderia e a outra parte era para a igreja. E as jovens não recebiam nada. Só podiam sair de lá se um membro da família fosse até lá, no caso delas fazerem 18 anos, se tivessem sido internadas jovens, ou retirá-las de lá com uma autorização do padre da localidade. Então, a família colocava a pessoa lá. Se desistisse de se resgatar a jovem, tinha que ir até o padre, para o padre assinar um documento, fazer uma declaração, assinar um documento, para entregar à família, para a família poder retirar. Se o padre se negasse, a família não tinha autorização de tirar a jovem da lavanderia. E a história é muito interessante, é de uma jovem que ela foi internada lá aos 16 anos, depois de sofrer um estupro de um cunhado no dia do casamento da irmã. Olha só. E aí a família, para não mandar prender o cunhado, porque aí a jovem que casou já ia ficar sem marido, o que a família fez? Calou a boca, o rapaz não foi preso, ficou casado com a irmã dessa menina, e a menina, que com 15 anos, foi internada numa lavanderia dessa. Só que ela tinha um irmão que era muito ligado a ela, esse irmão tinha 11 anos, e ela, quando ele saiu de lá, ele disse para a irmã, eu vou buscar você. Quando ele fez 18 anos, ele foi até o padre, e o padre não quis dar. Ele quase matou o padre estrangulado. E o padre deu assim o papel. E ele foi tirá-la de lá. E foi interessante, quando ele chega, ela olha para ele, porque esse tempo todo ela não podia receber visita de família. Ela pergunta, por que você demorou tanto? Ele, eu precisei crescer. Eu precisei crescer para tirar você de lá. Então era assim, esse filme é sobre... Há um tempo atrás houve um escândalo na Irlanda também, sobre isso, né? A Irlanda é um caso muito triste, porque a Irlanda é um país católico, vocês sabem disso, né? Tanto que aquele problema lá, daquela guerra entre os protestantes e os católicos da Irlanda. A Irlanda é católica. E ela sofreu muito, muito mesmo com a pressão da igreja, muitos abusos sexuais de crianças pelos padres dos orfanatos. Tem um histórico terrível. A Irlanda, como também tem os Estados Unidos, que a igreja católica nos Estados Unidos paga uma fortuna de indenização a famílias. Uma fortuna. Talvez seja assim, e eles pagam mesmo. Pagam para que as famílias fiquem caladas. Então, a família que teve uma criança vai até a cúpula da igreja nos Estados Unidos e eles indenizam. Adivinha, até a criança morrer, aquele dinheiro, são fortunas. Porque quando eles pegavam um caso desse,
eles indenizavam a família. O que faziam com o padre? Só mandava ele para um asilo, onde ele ficava lá 1, 2 anos, depois eles colocavam aquele padre numa outra paróquia. E aí o padre doente prosseguia fazendo a mesma coisa. Tem até também um filme sobre uma freira nos Estados Unidos, que era ela era a madre superiora de uma escola católica. E ela desconfia de um padre. Acho que é Glenn Close, que é a madre superiora. E tem uma outra professora, que é uma freira. E ela desconfia. E basta ela desconfiar para ela fazer uma campanha terrível contra o padre. E a professora, que é freira, fica abismada com ela. Mas como é que a senhora pode fazer essa campanha se a senhora não tem prova concreta? E o padre era maravilhoso, era uma criatura, sabe? Todo mundo adorava. Aí ela diz, eu não preciso de prova, eu preciso só da minha intuição. E ela faz a campanha, ela consegue tirar ele de lá, entendeu? Ela consegue. É um outro filme muito interessante, tem até um título estranho. O título remete a isso, a desconfiança, entendeu? Porque ela não quer saber de prova. Ela sentiu uma coisa e ela... Então, contando essas histórias. Então, Estados Unidos, Irlanda, a França, Portugal, todos esses países católicos da Europa, inclusive aí, tivemos aqui no Brasil também, né? Tem essa história trágica da igreja, né? Dos desvirtuamentos que ela produziu durante esse tempo. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema que nós trouxemos hoje para a nossa aula? Não. Então, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui analisando esses temas tão importantes, né? Que marcaram a história da religião, que marcaram o cristianismo, esse desaparecimento dessa igreja cristã primitiva, que só vai ressurgir com o advento da terceira revelação, que é a chegada do Consolador, né? A publicação do Livro dos Espíritos, porque nós sabemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, que chegou para nós através dos espíritos, não através dos homens. Se viesse através dos homens, agora que a gente tem que tomar muito cuidado para que ele não venha também hoje se abafado por esses, entre aspas, cristãos convertidos, por esses judeus convertidos da atualidade, que querem macular o espiritismo com essas práticas, vamos dizer assim, judaizantes, né? Para falar dos tempos antigos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Porque o espiritismo não está blindado, não, gente. Se aconteceu com o cristianismo, por que não pode acontecer com o espiritismo? Pode acontecer sim. Então a gente tem que tomar cuidado com os templos dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, tomar cuidado com os altares dentro das igrejas, dos centros espíritas. Temos que tomar cuidado com a santificação de certos médios nos centros espíritas, e temos que tomar cuidado também com a suntuosidade dos templos espíritas, porque tem centros espíritas aí, bem próximos a nós, que são verdadeiras suntuosidades, mármore, tapetes e coisas a mais, quando esse dinheiro podia ser utilizado para atender aqueles mais necessitados, né? E temos que tomar cuidado também com as exigências de certos espíritas dos templos espíritas. Então,
com a instalação dos dogmas, dos rituais, né? Das festividades suntuosas, alguns seminários espetaculares que ocorrem em alguns hotéis faraônicos por aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, para que não se perca novamente essa simplicidade do cristianismo primitivo por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Então, para a gente encerrar a nossa reunião de estudos de hoje, vou pedir para a Marisa fazer a nossa prece de agradecimento. Marisa, você pode fazer, por favor? Aumenta sua caixa de som, porque o som está saindo muito baixinho. Está me ouvindo? Agora estamos. Melhorou? Melhorou, então, sim. Então vamos lá. Vamos agradecer a Deus pelo que a gente recebeu na noite de hoje, pelas informações que a gente recebeu. E pedir ao Mestre Jesus que ilumine os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa responsabilidade diante dessa doutrina que nos conduz, que nos abraça, que nós possamos realmente manter dentro dos nossos corações o evangelho do Cristo, e não o evangelho dos homens, que vem conspurcado de vaidade, de orgulho, de ostentação e de tantas coisas que a gente tem visto hoje em dia e se deparado com tantas coisas que não se coadunam com a orientação que Jesus nos deu, né? Quando pregava no monte, quando falava de amor, quando falava de perdão. Então é necessário que a gente pense sobre isso e peça muito ao Mestre, esses espíritos de escola, que ilumine os nossos pensamentos, que auxilie essas casas espíritas, que possam ter consciência de suas responsabilidades e que o amor, acima de tudo, possa reger tudo que se acercar dessas casas que abrem as portas com a proposta da caridade, com a proposta do Mestre Jesus. Então, Senhor, que essa noite, Mestre, possa tocar os nossos corações e nos chamar ao compromisso que assumimos na espiritualidade, que possamos ser autênticos, sinceros, honestos, que possamos, Senhor, nos dispormos a aprendermos a humildade, como o Senhor nos ensinou. Que possamos dobrar os joelhos e quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque a oportunidade da vida é essa, Senhor. É a do aprendizado, é do amadurecimento espiritual. Por isso, Mestre, te agradecemos pela dádiva da vida e que possamos aproveitá-la ao máximo possível, respeitando esse compromisso e com responsabilidade. E assim, Senhor, envolvidos por esta paz que agora se faz em nossos corações, pedimos a Tua permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje, dando graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Despedimos-nos de todos, espero que possamos refletir bastante, né, sobre tudo isso que estudamos aqui. Porque basta apenas um olhar para o lado e a gente já pode cair no abismo, né? Então, por isso, o orar e vigiar é muito importante para todos nós. Um beijo no coração de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que o Senhor continue a nos abençoar, mas que a gente mantenha os olhos e ouvidos bem abertos, para que a gente não venha
a cair em tentação. Tchau, gente. Bom trabalho aí para você. Tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã estamos de volta às 16 horas para estudar a diversidade dos carismas. Tchau, gente.